gente se sente assim, não é? Clamando a Deus do fundo do abismo. Clamando a Deus do fundo do poço. Há momentos que a gente desce tanto na vida da gente. Ora pelos erros, ora pelos males que se abatem sobre nós, ora pelos pecados que nós cometemos, ora porque nos sentimos perdidos mesmo, erramos em alguma escolha que nós fizemos, e toda escolha tem as suas consequências, e quando a gente escolhe mal, olha, às vezes a gente cai numa vala, né? E lá do fundo da nossa vergonha, do fundo da nossa humilhação, das culpas que nós carregamos, só nos resta clamar a Deus. Há momentos que a gente não sabe dizer por quê. Porque nos sentimos no fundo do poço. Que aí não são nem os males, nem os pecados, tudo aquilo que eu fui listando aqui, às vezes a gente não consegue identificar. Mas uma coisa a gente sente, que a gente desceu de uma tal maneira que parece que não tem fundo o buraco no qual a gente entrou. E ali do fundo do poço, diz a palavra de Deus, do abismo profundo, clamo a Ti, Senhor. Recorro a Ti, Senhor. Existem muitas maneiras da gente se sentir assim, em queda, né? Mas há um mal chamado pecado, que ele nos afunda num poço de culpa e de vergonha. De vergonha e de culpa. E chega um momento em que não nos resta outra coisa a fazer senão a mais importante: voltar para Deus, clamar por Ele. Há uma hora que não tem outra coisa a fazer. Até porque muita gente é bastante ativa, não fica de braços cruzados. Faz o que dá para fazer, né? Se debate, luta. Mas a gente luta para vencer obstáculos, a gente luta para abrir caminhos, mas quando nós estamos perdidos, gente, nas nossas próprias doenças emocionais, quando nós afundamos pelo vício nos nossos pecados, acontece conosco como aquelas pessoas que caem numa areia movediça. Se você se lembra nessa da sua época, viu, Peter? Mas tinha aqueles filmes do Tarzan e sempre tinha ali na selva uma areia movediça. E eu ficava lá impressionado, devia ter o quê? Uns 6, 7 anos. Porque o medo da criança é que aquilo aconteça com ela, né? E não tinha o que fazer depois que você caía no poço de areia movediça. Não tinha o que fazer. Porque quanto mais você se mexia, mais rápido você afundava. Então, o negócio era, caiu, era melhor ficar parado. Só que parado também afunda. Só que mais devagar. Quando a gente está falando de culpa, de vergonha por causa dos pecados que entraram na nossa vida e dos vícios que nós carregamos com nós mesmos, debater-se é afundar mais rápido. Chegou uma hora que ou a gente se apega com Deus, ou a gente se une a Deus, se agarra com Ele, ou nós vamos afundar. E aí a luta não opera em nosso favor, né? Quanto mais a gente tenta vencer essas situações por nós mesmos, sem Deus, mais rápido a gente afunda. Então é voltar para o Senhor, é fazer agora a coisa mais importante. Qual é a coisa mais importante nesta manhã para quem se sente no fundo de um poço? Voltar o seu coração para Deus. Pedir ajuda daquele que pode nos tirar de qualquer vala e de qualquer depressão. Porque, como eu disse, o pecado ele recai sobre nós. E ele se deposita sobre nós como uma montanha de culpa e de vergonha. É o sentimento sincero daquele que pecou, daquele que se
desapegou de Deus, daquele que se desligou de Deus. Qual é o sentimento sincero de quem se desligou do Senhor? Culpa e vergonha. Só que culpa e vergonha não é a mesma coisa, como muita gente pensa, não são a mesma coisa. A culpa é o sentimento desconfortável que surge quando nós fazemos o mal, quando nós nos comportamos de modo ruim. E aqui diz a palavra, né? Senhor, escuta a minha voz. Que os teus ouvidos estejam atentos à voz da minha súplica. Porque se consideras as culpas, as minhas culpas, Senhor, quem pode aguentar? A culpa, meu caro, está ligado ao que fazemos. Eu me sinto culpado quando eu me comportei de maneira ruim. Quando o que eu fiz é mal, aos olhos de Deus e também aos meus olhos. Então pesa dentro do meu coração. É quando nós vamos longe demais. E agora nós nos sentimos mal por aquilo que fizemos. Isso é culpa. A vergonha não está tão ligada ao que nós fazemos quanto ao que nós somos. Vergonha é o que você sente, vergonha é o que eu sinto quando eu percebo que eu não correspondi ao que eu deveria ser. A culpa tem a ver com o que a gente faz. A vergonha tem a ver com o que a gente é. Vergonha é quando eu penso assim, eu deveria ter sido de tal maneira e eu não fui. Eu deveria ser tal tipo de pessoa e eu não sou. Eu não fui feito para viver assim e estou vivendo, então eu tenho vergonha. A vergonha tem a ver com aquilo que nós somos. Só que enquanto a vergonha nos destrói, nos paralisa, nos amarra, nos impede, a culpa pode ser útil. Ela pode trabalhar em nosso favor. Ela pode realizar um papel importante na nossa felicidade. Porque Deus nos fez de uma tal maneira que nós nos sentíssemos mal por certos comportamentos que nós temos. Deus, ele fez com que certos comportamentos nos causassem desconforto para que eu e você, nós pudéssemos primeiro rever esses comportamentos e depois corrigir os estragos que eles produzem. Então, quem se sente culpado, não se sinta culpado para a própria perdição, porque Deus não leva em conta as nossas culpas. Porque se Ele levar em consideração as nossas culpas, gente, todos nós estamos perdidos. A culpa não é um instrumento nas mãos de Deus para Ele nos esmagar, mas é um sentimento, uma capacidade de percepção que Ele colocou dentro de nós, para que, notando que algo está mal, eu e você possamos detectar o que é que está fora dos eixos, o que é que não está bem, o que está estragando a nossa vida. Rever os nossos comportamentos e corrigir os estragos que as nossas decisões tomaram. A culpa funciona desta forma. Mas a vergonha é um sofrimento que brota por nós duvidarmos do nosso próprio valor. Então, quem sente culpa, revê o que fez e pode corrigir os danos, pode reparar os males que realizou. Mas quem para na vergonha, começa a duvidar de si mesmo e não toma uma atitude, porque desiste de si, porque não acredita mais em si, porque não quer se expor aos olhos dos outros, porque nem sequer se aceita a si mesmo. Porque a vergonha, ela nos faz sentir defeituosos, a vergonha nos faz sentir merecedores do desprezo dos outros. A vergonha, nos casos mais extremos, ela pode levar a pessoa ao ódio de si mesmo e às vezes até à morte. Porque quem se odeia não se cuida. Quem se odeia vai minando a própria vida. Muitas vezes uma pessoa que se odeia caminha para o suicídio.
E tem suicídio que é rápido e tem suicídio que é demorado. Tem gente que vai se matando aos poucos através da bebida. Tem gente que todos os dias coloca a sua vida em risco, de propósito, frequentando lugares de risco, lugares que põem em perigo a vida, tendo comportamentos perigosos atrás de um volante, até às vezes se desculpando em esportes radicais. Há pessoas que vão se matando aos poucos através do fumo, através das drogas, ou até mesmo puxando para si males que a qualquer momento podem se voltar contra ela. E isso tudo pode começar quando a pessoa perde o amor por si mesma, passa a ter vergonha de si, passa a se considerar digna de desprezo, se acha uma pessoa defeituosa e sob o peso da vergonha ela se deixa esmagar. Mais uma vez eu repito para você, Senhor, se consideras as culpas, Senhor, quem pode aguentar? Porque se Deus levar em consideração os nossos erros, se Deus nos identificar com os nossos erros, como se eu e os meus erros fôssemos uma coisa só, se Ele endossar o mal que eu fiz, se Ele me confundir com as minhas culpas, como é que eu vou aguentar? Sob o peso da vergonha, quem poderá aguentar? Não é? A culpa, enquanto sintoma de algo que precisa ser corrigido, porque não está bem, ela pode nos ajudar a nos tornar a pessoa maravilhosa que Deus nos criou. Porque Deus criou você uma pessoa maravilhosa. E olha, podia ficar aqui rasgando seda, né? Para poder mostrar a você os dons que você tem. Mas ninguém é igual. Nenhuma pessoa é igual a outra. Cada um tem dons, tem talentos específicos. Existem riquezas que Deus só deu a você. Que os outros têm parecido, mas parecido não é igual. Deus colocou bondade dentro do seu coração. Deus colocou amor em você. Deus deu a você o poder de acreditar na vida. Te deu a capacidade de ter esperança, de se mover em favor dos outros. Deus deu a você compaixão, misericórdia. Colocou dentro de você o dom da fé que te faz acreditar quando já não há mais motivos para acreditar. O que é a fé? A fé é aquele dom de Deus que nos faz acreditar quando nós temos todos os motivos para não acreditar na vida, no bem, nas pessoas, e ainda assim a gente prossegue acreditando. E assim é com você também. Mesmo que você pense que perdeu esta capacidade, você não perdeu. Ela está dentro do seu coração. Às vezes adormecida, às vezes enterrada debaixo da culpa, às vezes enterrada debaixo da vergonha. Mas você é uma pessoa boa, tem bondade em você. E você é uma pessoa maravilhosa, porque Deus te fez assim. E olha, que caminho bonito o da pessoa que aceita se descobrir, que permite que o Espírito Santo revele a ela mesma quem ela é. E olha, quanto mais nós vamos nos despindo do mal, mais nós vamos sendo revestidos desta criatura nova que Deus nos fez, maravilhosa, porque é a imagem e semelhança de Deus. Então, a culpa, enquanto sintoma de algo que precisa ser corrigido porque não está bem, ela pode nos ajudar a nos tornarmos uma pessoa maravilhosa, conforme a criação que Deus fez de nós. Mas a vergonha, ela só serve para nos fazer duvidarmos de nós mesmos. Está na hora de você se levantar da vergonha. Eu preciso me levantar da vergonha. Parar de duvidar de mim. Parar de duvidar da capacidade que Deus me deu. Deus não teria colocado você nesse mundo
se você não fosse capaz de sobreviver, se você não fosse capaz de felicidade. Você é capaz de ser feliz, mesmo nesta altura da vida, mesmo nesta altura da vida. Você é capaz de ser feliz. A felicidade está em seu alcance. E Deus não duvida disso. E Deus não duvida de você. E é justamente por isso que Ele te perdoa sempre. Por que Deus perdoa? Porque Ele não nos confunde com os erros que a gente comete. Porque Deus sabe separar o que a gente faz daquilo que a gente é. Como a gente sabe separar o nosso filho daquilo que ele faz. E muitos pais, às vezes, justificando ali o seu filho, diz: mas o meu filho não é assim, eu o conheço. Houve alguma coisa, tem algum problema? Porque eu conheço meu filho, ele não é desse jeito. E o pai perdoa, porque apesar do erro do filho, ele sabe de todo o amor, de toda a bondade que existe dentro do coração daquela pessoa. Deus nunca duvidou de você. Deus não duvida de você. E é por isso que Ele te perdoa e perdoa sempre. Agora, se Deus te perdoa, você também precisa se perdoar e recomeçar. Para você recomeçar, você precisa se despedir dos erros do passado. Você precisa se perdoar pelas escolhas erradas que você fez, por ter permitido que as pessoas erradas entrassem na sua vida, por ter aberto mão de oportunidades únicas que apareceram no seu caminho. Se perdoar por ter ferido quem era importante para você, pela própria culpa, ter perdido relacionamentos preciosos. Só que você precisa recomeçar. Você precisa se perdoar pelas vezes que você se deixou enganar pelos outros, que você se deixou usar pelas pessoas. Você precisa se perdoar pelos crimes que você cometeu. E mais do que o medo de que os outros descubram o que no passado você fez, está na hora de você rever o que você fez de errado e reparar os erros. Os erros que prejudicaram a tantos. E às vezes até pessoas inocentes, pessoas indefesas. Está em seu alcance curar esta ferida. E o Espírito Santo quer dar isso a você. Talvez nesta manhã você precise se perdoar pelo aborto que você cometeu, por aquele acidente que você causou, e recomeçar. Porque ficar preso ao mal do passado não vai resolver o mal que aconteceu. Depois de ter errado, a pior coisa que a gente pode fazer é afundar na tristeza e na vergonha. Você já sofreu por aquilo que aconteceu. Está na hora de você levantar a sua cabeça e se dar uma chance, porque se Deus te perdoa, você também precisa se perdoar e recomeçar. Se perdoe por ter se guiado pela cabeça dos outros, por ter construído a sua vida, tentando preencher as expectativas alheias, e aí você foi sacrificando aquilo que você queria, o que você gostava, e hoje você vive uma vida que você não gosta. Mas não precisa continuar sendo assim. Tudo pode mudar agora. E com Deus se torna possível essa mudança agora. Eu perdi tanto tempo na minha vida. Olha, quantas pessoas achavam que tinha tanto tempo na vida e faleceram, né? Uma hora para outra. Partiram ainda cheias de juventude. E quanta gente achou que ia morrer cedo e viveu muito mais, quando já achou que já tinha vivido muito, viveu ainda muito mais
do que aquele jovem que pensava que tinha a vida inteira pela frente. A nossa vida está nas mãos de Deus. E você pode fazer muita coisa boa com a sua vida a partir de agora, se você quiser. Eu já passei dos meus 40, eu já passei dos meus 50, eu já passei dos meus 60. Ué, e daí? Em quem que você não acredita? Em você mesmo ou na capacidade que Deus tem de fazer maravilhas através de você, nesse momento da sua história em que você se encontra? Está na hora de você acreditar em você mesmo como Deus acredita em você, meu querido. Peça ao Espírito Santo a graça de você se ver pelos olhos de Deus e recomeçar. E para isso a palavra de Deus nos diz: em ti, Senhor, se encontra o perdão para seres venerado com temor. Em ti, Senhor, eu encontro o perdão. Em ti, meu Deus, eu encontro a remissão. Porque diz aqui a palavra: o Senhor vai redimir Israel de todas as suas culpas. Israel, espere o Senhor, porque junto do Senhor está a misericórdia e junto dele é copiosa a redenção. A redenção vem daquele que redime. Redimir e remir é a mesma coisa. Redenção e remissão é a mesma coisa. O que a palavra de Deus nos revela quando diz que o Senhor vem para nos remir de todos os nossos males, que Ele vem nos dar a remissão de toda culpa e de todo pecado e de todo mal. Remissão é misericórdia, é compaixão, é perdão, é alívio para a alma, para o coração, mas remissão também tem um cunho de cura. Quando uma pessoa está com câncer, por exemplo, e o médico diz para ela: você está em remissão. Isso é uma notícia maravilhosa. Isso quer dizer que ela está reagindo aos remédios. E que o câncer está sendo vencido. Remissão é o enfraquecimento, é a diminuição, é a atenuação ou a supressão dos sintomas da doença. Isso quer dizer que quando Deus vem para nos remir, o mal tem que ceder, qualquer que seja ele. O pecado é obrigado a ceder espaço. Junto de Deus, além de sermos perdoados, o tumor gerado pelo pecado, formado de culpa e de vergonha, porque o tumor que o pecado gera dentro da gente, ele é uma mescla, ele é um misto de culpa e de vergonha. Junto de Deus, o pecado é obrigado a retroceder. A culpa é obrigada a ceder espaço a Deus. A vergonha é obrigada a nos deixar. E aquela bola que existia dentro de nós, fazendo com que a gente se sentisse sufocado e ao mesmo tempo criando um vazio dentro do nosso coração. Não sei se você já sentiu isso. E às vezes acordar num dia e dizer: eu estou sentindo um vazio aqui dentro de mim, uma angústia no meu peito, uma vontade de chorar. Aí a gente não sabe dizer se a gente está sentindo vazio, se a gente está sentindo sufocado. Uma bola dentro da gente sufoca, um vazio não tinha por que sufocar. Mas o mal gerado pelo pecado nos sufoca com essa sensação de vazio. Mas junto de Deus, esse mal tem de ceder. Aí a palavra do Senhor nos diz: espera no Senhor. Israel, espere o Senhor. Porque junto do Senhor está a misericórdia. E junto dele é copiosa a redenção. O Senhor vai redimir Israel de todas as suas culpas. Deus vai redimir você de todas as suas culpas. Se você viver a partir dos seus males interiores, eu pergunto: até onde você vai aguentar? Que a palavra do Senhor põe para Deus essa pergunta, não é? Se consideras as culpas, Senhor,
Senhor, quem pode aguentar? Quero fazer essa pergunta para você. Se você for viver a partir das suas culpas, se você for viver a partir da sua vergonha, que é uma maneira muito mesquinha de viver, até onde você vai aguentar? Será que não está na hora de recorrer a Deus, em quem você vai encontrar o perdão? Em ti, Senhor, se encontra o perdão, para seres venerado com temor. Deus não quer que você viva com Ele a partir da vergonha. Deus dá o perdão porque não quer que a gente viva para Ele a partir do medo. Errei muito no passado, é melhor eu me apegar a Deus, senão eu vou para o inferno. Ninguém se salva com essa ideia, gente. Deus não quer o seu medo, Deus quer o seu amor. Quem ama quer ser amado. Deus ama você. E tudo o que interessa para Ele é o seu amor. Deus não quer a sua perfeição, se essa perfeição vier por outro caminho que não seja o amor a Ele e o amor aos seus irmãos. Todos os seus pecados podem ser perdoados antes de terminar essa nossa oração. É preciso confessar com o Padre. É muito bom que você confesse com o Padre e ali você será confirmado no perdão e você receberá o sacramento da penitência, o sacramento do perdão. Mas quem pode perdoar os pecados sempre é Deus, inclusive através do sacerdote. E quando Deus encontra um coração arrependido e desejoso de recomeçar, Ele não se faz esperar muito tempo. Antes mesmo de terminar esta oração, você pode ser perdoado de todos os seus pecados, se querendo isso você pedir isso a Deus. Acredite em mim, o Senhor perdoa você, porque ama você. Espero no Senhor. Digamos isso a Ele agora. Minha alma espera na sua palavra. Minha alma aguarda o Senhor mais que as sentinelas aguardam a aurora. Mais que as sentinelas esperam pela aurora. Márcio, espere o Senhor. Qual é o seu nome? É este nome que o Espírito Santo está dizendo e mesmo clamando por você, Márcio, e dizendo o seu nome, não o meu. Espere pelo Senhor, porque junto do Senhor está a misericórdia, a copiosa redenção, e Ele vai redimir você. Quem mentiu, não minta mais. Quem roubou, não roube mais. Quem se entregou ao vício e ao pecado, agora se levante. Arrependa-se, mas não tenha vergonha de si. Está na hora da gente corrigir no que errou, mas não ficar atolado na vergonha. Eu conheci um casal que eles estavam em vias de separação. E conversando com o marido, ele dizia que eles estavam assim, se separando porque eles tinham muita diferença de pensamento. Ele era 20 anos mais velho do que ela. E apesar de ainda ser uma pessoa bastante jovem, ele era 20 anos mais velho do que ela. E que ele estava se fazendo muito ausente, não estava conseguindo dar atenção e que por isso ela tinha pedido para ele ir embora. E ele estava, claro, muito chateado, muito magoado e se sentindo culpado. O que ele dizia? A culpa é minha. Porque eu me afastei, porque eu fui me tornando distante, frio. E conversando com ele um pouquinho mais, eu fui percebendo que não era só culpa. Ele foi ali abrindo o coração, enquanto eu ia dizendo, mas isso você corrige. Se é porque você estava distante, você pode se reaproximar, você pode rever a sua rotina, você pode recatalogar as suas prioridades, você pode mudar. Até que nós chegamos no núcleo do desentendimento. O problema não era o que ele fazia e a culpa que ele carregava. Ele sentia vergonha
porque ele era muito mais velho do que ela. 20 anos mais velho. Então, quando eles casaram, essa diferença não era tão aparente, porque ele era um bocado mais jovem, mas 15 anos já tinham se passado de relacionamento. E agora ela era ali, um mulherão, e ele já havia se tornado um senhor. E muitas vezes, quando ele entrava nos ambientes, as pessoas olhavam, comentavam, algumas até ficavam em dúvidas de quem era aquela mulher. Era a esposa dele ou a filha dele. E isso o maltratava terrivelmente. Enquanto culpa, ele podia corrigir os erros que ele cometeu, mas enquanto ele não se aceitava com a idade que ele tinha, a diferença entre ele e a esposa dele, e que ele tinha vergonha de si mesmo, não havia nada que ele pudesse fazer para mudar. Não permita que a culpa estrague os seus melhores relacionamentos. A vergonha estrague os seus melhores relacionamentos. Um dia uma moça me dizia: meu noivo, ex-noivo, quer se casar comigo, mas eu não posso me casar com ele, porque eu matei o filho dele que estava dentro de mim. Ele queria a criança, ele assumiria a criança, mas à custa de vergonha, porque eu ia aparecer aos olhos dos outros diferente daquilo que as pessoas esperam de mim. Eu sempre fui a moça recatada, comportada, de família, e agora, mãe solteira. Então, por causa da vergonha que eu senti, eu matei o meu filho. Eu não tenho coragem de me unir a um homem tão bom como era o meu noivo. Ele já me perdoou, ele quer se casar comigo, mas eu não mereço alguém assim. A vida dessa pessoa estava congelada, não só pela culpa, mas pela vergonha. A culpa, gente, a gente corrige. Mas essa vergonha de ser quem a gente é, isso não vem de Deus. Está na hora de você colocar essa vergonha aos pés de Jesus e pedir ao Espírito Santo a graça de aproveitar a culpa em seu favor e, cheio de esperança, esperar no Senhor. Porque hoje é um dia de redenção para nós, viu, Camila? Viu, Peter? Para todos nós. Hoje é um dia de perdão, de misericórdia, de redenção, porque o Senhor está conosco, porque Deus está aqui. E eu anotei aqui, Márcio, a frase que o Senhor inspirou no seu coração, que você possa anotar essa frase também em algum canto, num caderno, não sei, um lugar que você consiga ver sempre. A culpa está ligada àquilo que fazemos. Vergonha tem a ver com o que a gente é. E o Senhor agora está tocando exatamente dentro do seu coração aquilo que você já fez e aquilo que você é. Mas aquilo que você é de verdade. Porque nós corremos o risco de, com o tempo, a gente vai determinando o nosso futuro de acordo com aquilo que a gente fez no nosso passado, e não. O que determina o nosso futuro, o que determina o nosso hoje são as nossas escolhas. O que você quer escolher no dia de hoje? E se o Senhor está realmente com você, e Ele está com você, quem somos nós para acabar determinando o nosso futuro em algo tão ruim como é a culpa, o ressentimento? Não. O Senhor está ao nosso lado. E eu agradeço muito a Deus de estar no Sorrindo para a Vida, Márcio. Claro, pelo alcance que nós sabemos que tem o programa, mas eu particularmente também louvo a Deus pela liberdade que o Senhor nos dá aqui. E olha, você que está nos acompanhando, nós temos uma liberdade muito grande aqui, tanto pela direção, por nós aqui, como nós temos essa cumplicidade de trabalho, como é bom trabalhar com essa cumplicidade nas inspirações. E eu até, de alguma forma, peço até desculpa a você de algumas músicas que nós trazemos aqui que não estão gravadas em nenhum outro lugar. Mas você pode adquirir o DVD aqui da pregação, aqui do programa, e, consequentemente, você também adquire a música. E eu quero cantar a você uma canção desse Senhor que, ao mesmo tempo que ama, ensina.
e está ao nosso lado. E que nessa canção você seja tocado também no seu coração. Não se prenda mais à sua culpa, aquilo que você já fez de alguma maneira, ou aquilo que você é e você tem vergonha, não. Aquilo que não é de Deus, que caia por terra. Que nós possamos aprender com os nossos erros, mas não a ficar condicionando o nosso futuro por conta dessas coisas que aconteceram no passado. Então, vamos cantar juntos, que você possa aprender e assumir para você também essa canção. Presta atenção, vou cantar bem devagar para você aprender na canção, depois você pode adquirir. Vamos cantar. Mais que viver é saber quem eu sou. Mais que seguir é saber pra onde vou. Mais que ser forte é saber se humilhar. Só sentimentos não basta pra amar. O tempo passa mais, eu vou crescendo mais. Isso, mais que viver. Mais que viver é saber quem eu sou. Mais que seguir é saber pra onde vou. Mais que ser forte é saber se humilhar. Só sentimentos não basta pra amar. O tempo passa mais, eu vou crescendo mais. Quero aprender dando um passo por vez. E sei que o Senhor irá me ajudar. Vou ser melhor, cada dia melhor. Deus é amor e professor também. Quero aprender. Quero aprender dando um passo por vez. E sei que o Senhor irá me ajudar. Vou ser melhor, cada dia melhor. Deus é amor e professor também. Vamos rezando com essa música que o Peter cantou. Muito sábia, resumindo aquilo que o Márcio pregou nessa manhã pra gente. Peter, eu gostaria que você repetisse essa música e conforme você fosse cantando, você dissesse as palavras antes, para quem está em casa, rezasse. Vá rezando, entregando o seu coração, vivendo esse abandono em Deus. Esse abandono confiando que é Deus quem te molda, foi Deus quem te fez. E no dia a dia o pecado vai acabando conosco, o pecado vai nos desfigurando. E com esse desejo no coração, vá pedindo que Deus vá te moldando novamente. Moldando seus pensamentos, moldando seus sentimentos, mas com esse desejo de querer ser melhor. Então vamos rezar juntos, cantando? Você pode cantar também. Mais que viver é saber quem eu sou. Mais que viver é saber quem eu sou. Mais que seguir é saber pra onde vou. Mais que ser forte. Mais que forte é saber se o só sentimentos não basta pra amar. O tempo passa mais, vou crescendo mais, eu vou crescendo mais. Mais que quem eu sou, mais que seguir é saber pra onde vou, mais que ser forte, mais que ser forte
forte é saber se humilhar. Só sentimentos não basta pra amar. O tempo passa mais, vou crescendo mais, eu vou crescendo mais. Aprender, quero aprender, dando um passo por vez. E sei que o Senhor irá me ajudar. Vou ser melhor, cada dia melhor. Escuta isso. Deus é amor e professor também. Obrigado, Senhor, por essa graça. Que a cada dia, porque o Senhor ama, que o Senhor nos ensine como um professor. Porque a culpa está ligada àquilo que fazemos, vergonha tem a ver com o que a gente é. Que permaneça em nós só aquilo que é de Deus. Se um dia nós erramos, permaneça a lição daquilo que aconteceu. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, muito Senhor. Obrigado por essa graça. Obrigado porque o nosso coração já está até mais leve pela Tua presença. Muito obrigado. Eu quero completar também com uma frase que eu anotei que o Márcio disse.